Hoje iremos iniciar a unidade 3, características e habilidades do empreendedor. Mas o que seriam essas características? Você acha que um empreendedor, ele tem características natas? Ele tem que desenvolver alguma habilidade? Então a gente vai descobrir isso ao longo dessa unidade. Então, o que é um espírito empreendedor? Um empreendedor, ele é capaz de conceder a algo já existente uma nova funcionalidade. Ele pode tanto criar como dar uma nova funcionalidade a algo que já existe. Então, o indivíduo ele poderá ser considerado um empreendedor quando vencer um produto ou serviço utilizando novos sistemas ou meios de comercialização, distribuindo ou de produção como uma base para uma empresa ou para um novo negócio. Então é assim, aquele que empreende, além de capaz de detectar oportunidades rentáveis em um negócio ou em um novo negócio, ele também tem que buscar informação e conhecimento, pois entende que esse é o único caminho para o êxito do negócio. Pessoal, quando eu falo em espírito, é a questão que não existe uma fórmula secreta para termos ideia, mas sim uma habilidade que pode ser treinada. E essa habilidade faz com que tenhamos características natas para um bom empreendedor. Então, o empreendedor ele geralmente consegue identificar oportunidade para negócios. Tem habilidade financeira, além de ser criativo e perseverante. Pessoal, para você ser um empreendedor, não precisa você ter uma grande estrutura. A maior parte dos empreendedores, eles conseguiram fazer crescer o negócio dele apenas com o que tinha no bolso, com o pouco. Então, aspectos que, quando combinados adequadamente, ele transformam essas habilidades em ideias simples, mas estruturadas em um concreto que se torna bem-sucedida. Mas e aí, como saber se a pessoa é um bom empreendedor? Tem um espírito empreendedor. Então, eu sei que eu consigo criar, ter novas ideias, ter uma ideia nova para um negócio já existente, mas será que eu tenho mesmo esse espírito empreendedor? Então, para sabermos se realmente como identificar esse espírito empreendedor, como é que funciona, eu selecionei algumas características que podemos falar que todo e qualquer empreendedor possui. Então, as principais características são necessidade de realização, disposição para assumir risco e autoconfiança. Além dessas três, tem mais características, correto? Só que, assim, quando eu monto meu negócio, a primeira coisa que eu tenho que me sentir realizada, ok? Eu estou realizada por montar um negócio de tal e tal função. Eu tenho que também saber que ele pode não dar certo, tenho que estar disposto a assumir risco. Só que esses riscos eu tenho que já prever ele através do planejamento, para quando acontecer, eu já estar precavida, já saber o que fazer. E também a questão da autoconfiança. Muitas pessoas têm ótimas ideias, só que não têm uma autoconfiança e simplesmente essa ideia outra pessoa tem posteriormente e é perdida. Então, você não desfrutar das suas ideias, das suas boas habilidades, é perda de dinheiro, é perda de tempo. Então, o empreendedor ele apresenta um conjunto de características próprias de uma pessoa diferenciada, a partir da identificação de uma oportunidade para empreender. Ou seja, para alterar, inovar ou criar algo novo, a pessoa tem que estar disposta a dar um início a uma tomada de decisões a fim de tornar algo já existente em algo não comum. Então, essas características do empreendedor nada é do que habilidades técnicas, habilidades administrativas e habilidades empreendedoras especificamente, ok? Que faz com que você desenvolva um negócio rentável. A primeira característica que iremos iniciar é a necessidade de realização. Então, assim, as pessoas elas apresentam diferenças individuais quanto à necessidade de realização. Algumas têm grandes necessidades, outras têm poucas, e ainda existem aquelas que satisfazem apenas com o status que adquirem. Então, as pessoas com maiores necessidades de realização, geralmente elas gostam de competir com certo padrão e excelência. Para se sentir realizada, elas preferem ser pessoalmente responsáveis por tarefas e objetivos que atribuam a si próprias. A gente pode levar, inclusive, um exemplo prático, aquela pessoa na sala de aula que leva para si mesma só aquele trabalho escolar, ou que simplesmente ela é aquela líder que delimita a função para cada aluno fazer cada questão, fazer uma parte de cada trabalho. Mas uma característica que devemos considerar é a disposição para assumir riscos. Então, nessa situação, o empreendedor ele assume desafios e responde também por esses desafios. Então,
Então, o comportamento aqui a procurar é avaliar alternativas para tomar decisões, buscar reduzir as chances de erros e aceitar desafios moderados com boas chances de sucesso. Então, pessoas com alta necessidade de realização, que é aquela outra característica que foi citada anteriormente, que um bom empreendedor ele deve ter, ele também tem moderadas propensões para assumir risco. Eu montar qualquer negócio, eu montar um negócio sabendo que eu vou ter concorrência, sabendo que em determinado momento eu posso ter queda de preço, ok? Mas esses riscos, sempre o empreendedor ele tem controlado. No planejamento dele, ele já faz uma autoavaliação de quais riscos o negócio dele está propenso a ter. E a nossa terceira característica, nossa terceira habilidade, que é a autoconfiança. Então, a autoconfiança, ele é um termo usado para descrever como uma pessoa está segura em suas próprias decisões e ações, o que geralmente pode ser aplicado em situações ou atividades específicas. Então, essa autoconfiança significa desenvolver uma autonomia por si mesmo para agir e manter sempre a confiança no sucesso. Quando você não tem uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, o seu negócio pode ter certeza que também vai ser visto da mesma forma. O empreendedor, pessoal, com autoconfiança, ele enfrenta os desafios que o rodeiam com total domínio sobre a situação que enfrenta, ok? Ele confia em si mesmo. Então, os empreendedores de sucesso, a grande maioria, eles enxergam os problemas relacionados a um novo negócio, mas também acreditam em suas habilidades pessoais para superá-los. E demais características muito importantes para um bom empreendedor, só que não irei comentar muito sobre elas, mas tem na apostila de vocês, é a boa oportunidade de iniciativa. Você ter iniciativa, pessoal, é muito bom. É super bom. Imagine você ter boas ideias e ficar só quietinha no seu canto. Você ter um ótimo projeto e não colocar ele em prática. Então, você deve ter iniciativa e também buscar oportunidade. Persistência. Persista. Não vai ser na primeira queda que vocês irão desistir. Vão para frente. Pode ser que não seja hoje que ele vai dar sucesso, mas amanhã ou depois ele pode ter um grande êxito, seu negócio, seu empreendimento. Comprometimento. Pessoal, se você tem um negócio, você tem que ser comprometido com ele, correto? Não adianta só montar e, como as pessoas falam, deixar solto e abandoná-lo, não ter tanto interesse. Então, você tem que ter comprometimento, é algo seu. Ele gastou seu tempo, foi o seu dinheiro lá, foi a sua paciência, a sua inteligência. Então, tenha comprometimento e realize as funções que você deve buscar, que você deve ter no seu negócio. Outra coisa, buscar informações. Todo empreendedor, ele busca informação. Quem não busca informação fica para trás. Como é que os empreendedores hoje em dia estão tendo sucesso em meio à pandemia? Por quê? Buscaram informação e obtiveram novas técnicas, novas formas de vender, de venda, de funcionar um novo negócio. E estabelecimento de metas, eu considero também como a principal, porque esse estabelecimento de metas, ele está lá no planejamento, que é algo inicial, antes de começar o seu negócio, de colocar em prática. Nessas metas, nada é do que o objetivo. O que eu quero com o meu negócio? O que eu quero vender? Qual será o meu público-alvo? E o planejamento e o monitoramento. Não adianta fazer o planejamento se eu não voltar lá atrás, ok? E verificar meta por meta e ver se realmente elas foram colocadas em prática. Lá no início, eu falei que as características do empreendedor nada é do que habilidades técnicas, habilidades administrativas e habilidades pessoal que você deve ter, que você deve possuir e desenvolver. Então, pessoal, assim como as formas abordadas das características do empreendedor de sucesso, a gente também possui habilidades que são desenvolvidas de acordo com o desenvolvimento do meu negócio, de acordo com o tempo. Então, elas são chamadas habilidades empreendedoras. Quando eu tenho determinada função que eu vejo que são adequadas para o desenvolvimento desse negócio, o meu negócio ele tem sucesso graças à minha boa administração, a minha boa habilidade de persuasão, de conversar com as pessoas, ou até mesmo técnicas, então eu posso considerar elas habilidades empreendedoras. As três principais habilidades, tipos de habilidades empreendedoras, que a gente pode classificar de acordo com Peters, habilidades técnicas, habilidades administrativas e habilidades pessoais, que é a base para um bom empreendedor. Então, as habilidades técnicas, elas estão relacionadas à redação, a escrever um texto, a atenção, a oralidade, a organização, o treinamento e o trabalho em equipe. Então, pessoal, essas habilidades técnicas,
é, vamos dizer assim, a prática mesmo do meu negócio, ok? A capacidade de organização dele, a capacidade de trabalho em equipe, a construção de uma rede de relacionamentos dentro do meu negócio, eu e meu funcionário, correto? As habilidades administrativas, refere-se à criação, ao desenvolvimento e à administração de empresas, correto? Então, por exemplo, se eu tenho boas habilidades administrativas, pessoal, existem pessoas, empreendedores que nunca estudaram, mas ele tem um bom controle financeiro sobre o seu negócio. Ele tem um bom controle sobre o marketing, a negociação, a administração. Então, é uma habilidade bastante importante para o desenvolvimento de um negócio. E a última, uma das mais importantes, são as habilidades pessoais, que diz respeito ao controle interno, à minha disciplina, ao meu risco, à minha capacidade de inovar, persistência. É uma liderança visionária e também podemos visualizar, pessoal, essa habilidade pessoal na questão da autoconfiança, lá naquela característica lá dos empreendedores, que o empreendedor ele deve ter. Visto que é empreendedorismo, o que é, quais são as características empreendedoras, habilidades. Agora a gente vai ver uns mitos que são comuns sobre o empreendedorismo e, na verdade, eles não são verdades, nem tampouco mentira. Nada é do que uma invenção. É algo que as pessoas utilizam apenas de conhecimento empírico para inventar tal situação. Então, o mito 1. Não é possível desenvolver empreendedorismo? Você tem que nascer empreendedor? Não é verdade. Pessoal, ninguém nasce empreendedor. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das pessoas, os responsáveis pelo surgimento de novos negócios, são os profissionais que foram demitidos dos seus empregos, que precisavam encontrar alguma forma de sobrevivência. Eles não nasceram empreendedores. Eles desenvolveram essa característica ao longo de uma necessidade ou até mesmo de uma ideia. Então, eles são gestores e visaram empreender por necessidade mesmo. Outro mito. Todo empreendedor inventou algo na garagem da casa quando jovem e tem uma personalidade esquisita. Não, não é verdade. Ninguém precisa ser esquisito para ser um empreendedor. Ninguém precisa ser jovem para ser um empreendedor. A grande maioria dos empreendedores, eles têm 35 a 45 anos, ok? Então, eles carregam uma certa experiência de vida antes de montar a sua empresa, antes de ter um perfil psicológico que possa ter características para riscos. Então, são pessoas normais, como eu, como você, que simplesmente teve uma boa experiência de vida ou não, e que teve uma ideia e decidiu investir nela. Então, outro mito bastante comum que eu já ouvi: o objetivo de todo empreendedor é ser milionário? Não. Existe a questão, pessoal, dos empreendedores sociais, que são pessoas que não visam nenhum lucro com suas ações sociais, e sim levar para a sociedade características de um negócio, comportamento de negócio, e que pessoas de baixa renda, por exemplo, sejam beneficiadas, ou até mesmo a natureza ou grupos de animais. Então, todos os empreendedores, eles, que motivou eles a criar algo novo, bem, não foi ser rico, e sim a vontade de suprir uma necessidade que o mercado tinha, uma necessidade que uma determinada comunidade tinha, ok? Então, agora vocês irão realizar o exercício, correto? Que nada é do que uma entrevista com um empreendedor, com uma pessoa que vocês consideram empreendedor. Então, essa entrevista ela deve ter algumas questões. Por exemplo, vocês vão perguntar: há quanto tempo essa pessoa atua no seu negócio? Qual foi a sua principal motivação para iniciar o negócio? Se ele é apaixonado ou não por ele. Porque existem pessoas que simplesmente fazem o negócio porque necessita, porque vê que o mercado tem essa possibilidade, mas não gosta de tal área. Que tipo de risco já ocorreu para atingir seus objetivos? Quais as características possui que considera específicas de um empreendedor? Ou se em algum momento pensou em desistir do empreendimento, só que não desistiu e hoje em dia tem o seu negócio de sucesso. Então, boa sorte e quando tiver entrevista, coloque uma folha, ok? E essa será a avaliação de empreendedorismo.